Tulipa, você falou um pouco sobre as suas raízes, sobre teu pai, tua mãe. Então, você cresceu num seio artístico, né? Você tinha lá de todas as fontes te inspirando. Houve algum momento em que você teve dúvidas? Porque ao mesmo tempo é isso. Você foi direto pra comunicação, né? Aos 22 anos. Você veio pra São Paulo, sai de Minas Gerais e vai estudar e se torna... Trabalha como jornalista por muitos anos, né? Existiu algum momento em que você deixou de lado ou você acreditou que era mais importante ter uma carreira um pouco mais, entre aspas, muitas aspas, formal? Como é que foi a relação com a tua família também nesse processo? Eles te incentivavam? Eles desejavam coisas pra você? Porque eu acho que deve ser muito incrível ter pais artistas, mas eu percebo que alguns pais artistas que eu conheço não necessariamente querem filhos artistas. E isso é bem contraditório ao mesmo tempo. Como é que foi esse incentivo nesse momento de buscar formação universitária? Houve algum dilema também? Os meus pais se separaram quando eu era muito pequena, então eu fui para Minas com a minha mãe. Minha mãe fez... Em São Paulo ela estudava teatro, ela fez EAD. E foi para Minas para criar os filhos num lugar mais calmo, né? Então foi para o sul de Minas, para São Lourenço. Meu pai continua aqui. Meu pai, o nome dele... Minha mãe é Graziela Ruiz, meu pai é Luiz Chagas. Meu pai tocou a vida inteira com Itamar Assunção, ele era guitarrista da banda Isca de Polícia. E também jornalista, trabalhou no Jornal da Tarde, na Isto É, em vários lugares. E eu cresci com meu pai... As memórias as primeiras memórias é do meu pai tocando com o Itamar, antes da gente ir para São Lourenço. Então, camarins e shows são coisas muito frescas na minha cabeça. Mas cresci distante do meu pai, com a minha mãe em Minas, quando a gente tentou... Quando meu irmão começou a tocar, tal, minha mãe colocou ele em aula de violão erudito, para ele ter uma educação formal nas artes, assim. Nossa, Eu fazia aula de canto lírico. A gente saiu de uma cena que era uma cena de vanguarda, e era mais rock and roll, e ela foi para um lugar que, em busca de uma vida mais saudável e espiritualizada, ela buscou também que a gente tivesse uma formação um pouco mais estruturada, assim. Então, essa é uma influência da minha mãe muito grande. E eu cresci ouvindo... O meu pai era guitarrista e também jornalista e crítico musical. Então, ele me mandava os discos do lançamento e as críticas, as resenhas. Então, eu sou muito influenciada pelo meu pai, musicalmente, mas como jornalista também. Porque eu cresci ouvindo disco e lendo release de disco. Eu lembro que ele mandava... Alguns discos vinham com clippings. E aí, ele me mandava uns discos antigos dele. Eu lembro que eu peguei... A primeira vez que eu ouvi Janis Joplin... Eu peguei um disco que tava com clipping da época. E eu nem sei em que ano que a Janis veio pro Brasil. Mas era assim, Janis já era um recorte do Globo, assim, Janis Joplin chega ao Rio de Janeiro. Então eram pérolas, assim, eu ia pegando os discos e lendo pérolas. Isso fez parte da minha formação. E eu sabia que eu ia trabalhar com isso de alguma maneira. Eu já fazia isso na escola, nos meus trabalhos de escola. Em São Lourenço, eu tive rádio na hora do recreio. Caraca. Depois eu fui fazer rádio, fui ter um programa na rádio comunitária da cidade. Quando eu vim para São Paulo, só que aí eu vim para São Paulo, em São Lourenço eu tive programa de rádio, eu trabalhava numa loja de CD. Foi meu primeiro emprego, assim, carteirona assinada, foi numa loja de CD. Isso me fez entender bastante da indústria da música, no sentido de manipulação de algoritmos e tudo mais. Eu tinha um negócio que era os 10 mais vendidos. Era uma gôndola de madeira. Que antes eu era fiel a esses 10 mais vendidos e colocava exatamente os discos que eram mais vendidos. Um dia eu pensei, acho que eu posso manipular essa gôndola e colocar os menos vendidos ou os artistas locais. Plot twist. Você descobriu a manipulação da indústria musical manipulando. Manipulando, exatamente. Aí eu colocava só artista local em primeiro lugar, mais vendido. Ou só as minhas bandas prediletas. Vendia, cara. Porque as pessoas entravam na loja pra dar um presente, por exemplo, eu vou levar o mais vendido. Esse daqui é bom. Eu falava assim, nossa, é uma beleza. O mais vendido. Aí eu vendia. Amei. Então, isso foi muito importante. Mas eu não tinha muito. Eu trabalhei nessa loja de disco, sei lá, até os 22 anos. Aí, de repente, não tinha mais o que fazer em São Lourenço. Porque São Lourenço só tinha faculdade de administração. Eu tinha um grupo de teatro lá, fazia aula de canto lírico, mas não tinha muito pra onde ir. Aí o meu irmão já tinha vindo pra São Paulo, ele veio com 18. Que é músico também, né? Que é músico também, e é músico... Desde pequeno ele tem essa certeza de que a música era a praia dele. Eu não, eu fazia outras coisas. Música nunca foi uma coisa tipo, eu quero cantar.
Eu achava até que eu ia escrever sobre música, não ter uma banda. Eu gostava de som. Meu irmão veio pra cá, eu vim depois. Só que aí eu acabei fazendo uma faculdade. Eu não fiz uma faculdade de jornalismo especificamente. Eu fiz um curso na PUC que é Comunicação Social, mas a habilitação é multimeios. Então, é habilitação em multimídia. Então, na hora da minha formação, eu já fui procurar um curso que me dá um monte de opção. Nem na hora de escolher. Então, eu me formei em multimeios, que é um monte de coisa, entendeu? Pode ser Libriana. vídeo, pode ser cinema, pode ser texto. Amei. Então, Você escolheu a não própria escolher. formação... Eu escolhi não escolher. A própria formação já me dá um monte de caminhos, assim. Então, eu acho que eu sou uma artista multimídia desde pequena. Que foda. Como é que foi trabalhar com o teu irmão? Porque rolou isso, né? Vocês trabalharam juntos. A gente super trabalha juntos. Ele produziu todos os meus discos. A gente tem um estúdio junto. que A trabalhar Brocal com o é irmão? nossa. Cara, no meu caso, é um case de muito sucesso, assim, a minha relação com meu irmão. Isso não quer dizer que a gente não brigue, que a gente não tenha as coisas de irmão normal, mas eu tenho muita sorte da gente ser amigo. A gente tem muita sorte. E isso aconteceu por quê? Eu tenho duas explicações para isso. A gente cresceu ouvindo a mesma vitrola, então a gente tem discos prediletos parecidos, Ai, que legal. uma formação musical parecida, então isso é uma coisa que Ajuda. une demais os irmãos. E as referências são as mesmas, As no caso. referências, exatamente. Acho que os nossos pais eram separados, então a gente teve que se unir para se fortalecer, né, nessa nova formação, assim. E é 1 ano e meio de diferença. Então, quando o Gustavo fez uns 16, eu sou mais velha. Quando o Gustavo fez uns 16, os nossos amigos viraram os mesmos, a galera. Então, a gente anda junto desde então. Os amigos são os mesmos. Então, assim, ou quando eu não tô com meu irmão trabalhando, a gente tá em alguma balada parecida, porque é a mesma galera, entendeu? Então, acho que isso faz com que a gente tenha uma simbiose muito grande. E é muito prático trabalhar com o Gustavo, assim. Além dele ser... E é muito legal porque a gente tem nossos rolês separados também, e êxito nos nossos rolês separados. O Gustavo é um dos maiores produtores musicais do Brasil. Ele é um músico muito elegante, ele é um super instrumentista. Ganhou Grammy junto com a Lineker, produziu junto com o Fejuca, o último álbum da Lineker. É um super produtor musical, ganhou Grammy comigo com o disco que a gente fez junto. Então, meu irmão, um cara massa de trabalhar porque ele é bom. Então é legal trabalhar com quem é bom. Caraca, imagina o orgulho desse pai e dessa mãe. Então, gente. Que isso? Como que se cria, né? Imagina Crianças ser primo assim. da Tulipa e do Gustavo. Pô, difícil, não queria, não. Nossa. Eu tenho uma primaiada aí, é todo mundo de habilidosa, extraordinária. Só tenho prima, mulher. Ah, então também corre na família. O Gustavo, meu irmão, ele é de uma família de mulheres, assim. Foda. Porque a gente cresceu em São Lourenço, então a gente via meu pai, que é uma influência, mas a gente via meu pai pouco, via ele antes de morar com ele, via ele nas férias, assim. Era pouco. E minha mãe tem uma irmã que tem 5 filhas. Então era o Gustavo no meio dessa mulherada mesmo. Ele foi criado cercado por mulheres e mulheres muito poderosas. Muito Da hora certas de isso. quem era. Mãe, muito certas de quem é. E, assim, ele foi muito influenciado por esse clã aí todo. E não rolou um medinho, tanto teu quanto do Gustavo, de mostrar pro teu pai? Porque afinal, ele não é só um cara que entende música. É Ele é verdade. crítico de música. Eu mostrei tarde, na verdade. O que você vai lá? Não, é porque a gente também tem a ideia do crítico, que o crítico é bem pesado, É né? que ele vai estar assim pra ti, ó. Exato, É o mas quê? não Essa necessariamente. palavra é horrorosa, né? Exato, é horrorosa. tão violento, é o É, crítico musical. Essa palavra é horrorosa. A gente nunca pensa numa crítica boa, né? Sempre pensa numa crítica ruim. Eu acho que não, porque eu nunca fui... acho que pelo fato do meu pai ser crítico e de eu ouvir os discos e ter os meus deslumbramentos, os meus alumbramentos com discos específicos, assim, as minhas descobertas, eu nunca me deslumbrei e nem fiquei em frangalhos com crítica nenhuma. Então, eu li as críticas do meu pai, às vezes eu concordava, às vezes eu não concordava. A minha opinião Nossa. sobre o que eu achava do disco era o que valia, na verdade. Quando a gente começou a tocar junto, eu já tinha feito várias outras coisas. A primeira vez que eu cantei valendo aqui na noite em São Paulo foi no aniversário do meu pai. Ele estava fazendo 50 anos, aí ele montou uma banda para tocar no aniversário dele. Amei. Eu esqueci o nome do lugar. Daqui a pouco eu lembro. Mas era num bar, era no Cambridge, era no bar de um hotel, Cambridge, no centro de São Paulo. E aí ele montou esse bar pra tocar as músicas que ele tinha composto e que nunca tinha colocado na roda, assim, que não tinha tocado com o Itamar.
Aí ele me deu essas músicas, eu fui o crooner do meu pai, das letras dele. Então acho que a primeira vez que eu cantei com ele foi fazendo... Acho que ele ficou tão grato por eu estar Ajudando ele ali na... cantando as coisas dele. De graça. Na hora que eu fui fazer, exatamente, na hora que eu fui fazer as minhas, ele achou massa, ele nem esperava. Caraca. Nossa, você compõe. Caraca, sério que foi uma foi surpresa? muito- Não tinha esse papo Foi antes? porque eu não compunha tanto, assim. Não era uma coisa que eu pretendia fazer. Eu até compus umas coisas em São Lourenço. Na faculdade, o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, foi um disco, foi um livro CD de música para criança. Então eu tinha uma Eu investigação... amei que você nunca escolheu fazer uma coisa só em nenhum Nossa, momento. mas nem meu TCC, não é nenhuma coisa só, é um livro CD. Gente, Exatamente, eu amei. sempre, eu tô sempre nesse... TCC, você sempre quer fazer o menor trabalho. Porque um só já é difícil, você vai lá ver 3. Não, Você quer exatamente. reaproveitar conteúdo, inclusive. Não, e a gente, inclusive, você tava falando do café, mas tem esse plot também da ilustração. Você Tem já esse já trabalhou com ilustração, já ilustrou livro infantil. Como é que foi o desenho também, a arte, né? Se a gente tá falando sobre negar rótulos, você negou todos e foi atrás de tudo que você queria e trabalhou com as coisas que você queria. A coisa do desenho, ela é muito por conta da música, assim. Eu desenho porque eu gosto de capa de disco. Caraca. Então, eu ia vendo as capas de disco que tinham em casa e achando incríveis. E eu achava que fazer capa de disco era a profissão mais legal do mundo. Então, E não achava errou. Que, tipo, cara, Entendi. aí é uma coisa interessante. Criança? Capa de fazer... Nossa, eu achava. Eu era Criança leitora de ficha técnica. Gente, que criança é essa?